Universitária. ZYD 240, 99.9 MHz. FM Universitária. Emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Universitária. Universitária FM. Serviço. A ADUFEP promove debates com os candidatos à reitoria da UFPE. No dia 14 de maio, terça-feira, às 15 horas, no Centro de Tecnologia e Geociências CTG da UFPE. E no dia 22 de maio, quarta-feira, às 16 horas, na quadra esportiva do Centro Acadêmico de Vitória. Participe e conheça as propostas dos candidatos à reitoria da UFPE. Uma realização ADUFEP. Universitária. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá, começa agora, ao vivo, Fora da Curva, seu programa que fala o que a maioria cala. A gente está transmitindo pela Universitária FM 99.9, também pela Rádio Universitária Paulo Freire, 820 AM, e pelo facebook.com/programa Fora da Curva, com imagens aqui do nosso estúdio. Eu sou Adriana Santana, professora do Departamento de Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. Estou com vocês até o meio-dia, com reprise também às 9 da noite, para falar sobre a educação pública e a urgência em defendermos a universidade pública, a educação universal, gratuita, pública, inclusiva e de qualidade. Você também já pode participar do programa ao vivo, enviando seu comentário, sua pergunta, pelas nossas redes sociais. E como vocês também já sabem, a educação é tema de máxima prioridade aqui no Fora da Curva, especialmente agora, né, com o bloqueio de verbas e essa caçada, né, praticamente, a educadores e ao ensino que está sendo empreendida pelo governo federal. O governo Jair Bolsonaro bloqueou mais de 2 bilhões de recursos destinados às universidades públicas, um corte de 30% no orçamento para a educação. E ao contrário do que o próprio Bolsonaro havia afirmado, né, que iria cortar das universidades para investir na educação básica, o presidente bloqueou outros 2,4 bilhões de verbas para o ensino básico, uma quantia ainda maior do que o corte que foi feito para o ensino superior. Os bloqueios foram de recursos que iriam para estudantes do ensino básico até após graduação. E a guerra contra a educação continuou na semana passada, né, quando o Bolsonaro suspendeu na quarta-feira, dia 8, a concessão de novas bolsas de mestrado e doutorado, que praticamente inviabiliza a pesquisa no Brasil, já que 95% das pesquisas realizadas em solo nacional são feitas nas universidades públicas. De acordo com a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior no Brasil, a ANDIFES, foram bloqueados 7,9 bilhões de reais da educação básica. Foram afetados com os cortes 67 universidades federais, 38 institutos federais, os IF, 17 colégios de aplicação, 45 hospitais universitários. Essa quantia também foi bloqueada do FIES, que é o Sistema de Financiamento para Estudantes de Baixa Renda poderem frequentar faculdades. Também da CAPES, né, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, responsável pela maioria das bolsas, né, dos pesquisadores aqui no Brasil. Essa decisão está bloqueando recursos que já estavam garantidos no orçamento dessas 187 instituições no Brasil inteiro, né? São verbas de custeio, é importante lembrar. Verba para pagar água, para pagar luz, internet, bolsas de alunos, segurança. Vários reitores e reitoras já declararam, né, que esses cortes podem impedir que as universidades funcionem já agora no segundo semestre. Mas frente a essa tentativa de enfraquecer o ensino público, estamos também assistindo a várias reações de estudantes, de docentes, da sociedade civil organizada, de setores de poder público, né, como a Frente Parlamentar em Defesa da Universidade Pública. O Fora da Curva de hoje questiona se estão querendo acabar com a educação pública no Brasil, e a gente convidou representantes das classes estudantil e também de professores para apresentar essas reações que já estão acontecendo em defesa da educação. Comigo no estúdio está Camila Falcão, que é presidenta da União dos Estudantes de Pernambuco, a UEP. Bom dia, Camila. Bom dia. Bem-vinda.
Obrigada. Também Gabriel Henrique, que é diretor de Relações Internacionais da Executiva Nacional da União Nacional dos Estudantes, a UNE. Bem-vindo, Gabriel. Bom dia, Adriana. Obrigado aí pelo convite. A gente é que agradece. E o professor Aldísio Costa, que é doutor em Neurofisiologia, é professor da Universidade Federal de Pernambuco e diretor da Associação dos Docentes da UFPE, ADUFEP. Bom dia, professor Aldísio. Bom dia, Adriana. Bom dia aos ouvintes. Acho que é importante esse debate para esclarecer o máximo possível o que está acontecendo com a educação no Brasil neste momento. Exatamente. E só a informação salva, né? A gente precisa se informar para entender o que está acontecendo conosco e principalmente reagir, encontrar as maneiras, né, de juntos reagirmos a esse ataque à universidade. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada mesmo. Professor, essa semana é decisiva, né, na luta em defesa pela educação pública. Eu queria saber, começar com o professor, mas estender a vocês a pergunta também. O que está sendo programado agora para o dia 15, essa quarta-feira, que é o Dia Nacional em Defesa da Educação. E também queria que vocês explicassem por que é importante que todo mundo participe da mobilização, né? Não só estudantes, professores, mas por que é importante esse engajamento coletivo, como a gente tem visto, né, na última semana. Olha, eu vou começar, Adriana, falando da importância de todos estarem presentes nesta luta. É importante porque a educação é uma questão fundamental para a vida de cada cidadão, cada cidadã. Porque sem educação nós não temos como entender a realidade, como trabalhar questões técnicas, nem como prever o que é que vai acontecer no futuro. Para isso precisamos de educação. No próximo dia 15, que é um Dia Nacional de Luta em Defesa da Educação, nós temos várias atividades, né? Aqui em Recife, nós temos uma concentração ali na Rua da Aurora, em frente ao ginásio pernambucano. Aqui pertinho do estúdio. Às 15 horas, aqui pertinho, né? Teremos uma atividade também em Caruaru, às 8 horas da manhã, né? Em frente ao hotel de Caruaru, da Grande Hotel de Caruaru. E é importante mais do que isso, é que todos os dias tenhamos atividades em defesa da educação. O que está acontecendo hoje, né, no Brasil é o oposto ao que vinha acontecendo. Enquanto que antes nós estávamos avançando no que se refere ao investimento em educação, hoje nós estamos avançando para o que refere-se à redução da educação. E as propostas mais absurdas que nós temos no mundo. Por exemplo, você hoje tem o Brasil com pré-sal. Por que tem a exploração do pré-sal? Que tornou o país a terceira maior reserva de petróleo do mundo. Porque o Brasil investiu em tecnologia, investiu em ciência. E tem o pré-sal, porque tem ciência tecnológica para poder fazer a exploração do pré-sal a baixo custo. Coisa que os outros países lá fora não têm. Então, este é um elemento importante só para entender nesse aspecto a importância da ciência, a importância das universidades, dos elementos, os equipamentos públicos que fazem pesquisa no Brasil. Porque praticamente nós não temos pesquisa no Brasil, a não ser nos órgãos públicos. Sim. Universidades e institutos de pesquisa públicos. Outra questão é o seguinte, para a saúde, nós temos hospitais universitários. Não existe hospital privado com capacidade de atender alta complexidade de determinadas doenças que não os hospitais universitários. Além de que, são nesses hospitais que se formam grande parte dos nossos médicos. Exatamente. Então, isso se fecha, dá um grande prejuízo para a população. Para todo mundo. Em um modo geral. Isso, então, mostrando dois aspectos. Um aspecto da ciência e outro aspecto da saúde, sem falar em outros que são fundamentais. Por exemplo, o governo vai dizer, vamos acabar com a filosofia, a sociologia, a educação física. Ora, minha gente, é importante entender que a filosofia é extremamente importante para a gente poder entender o mundo. E a sociologia para a gente saber como é que nós vamos relacionar, compreender a vida entre as pessoas e a vida em sociedade. A criticidade é o que esse governo parece não querer, né? Então, exatamente, então não quer a pessoa que saiba. A educação física, eu faço uma atividade física diariamente, porque é importante para a saúde. É importante para muitas outras coisas a educação física. Então, realmente, o que o governo quer é que nós estejamos cada dia menos críticos, mais acomodados, porque se você acha que dá para falar, vou dizer o que aconteceu no Brasil. Em 2015, acontece o grampeamento, olha só, ilegal dos telefones da Presidenta da República
e de Do mais ex-presidente. 29 gestores do país. Portanto, faziam parte da equipe que governava o país naquele momento pela Agência Nacional Norte-Americana de Segurança. Ora, isso é um absurdo um negócio desse acontecer no Brasil. Por coincidência ou não, em 2016 surge um novo golpe no Brasil, num formato diferente, agora na forma de impeachment da presidenta Dilma, que não há comprovado nenhum crime contra o Estado. Depois nós observando, ainda em 2016, sem que ninguém tenha votado para eleger deputados constituintes, há uma grande reforma da Constituição com a aprovação da Emenda Constitucional 95, chamada a Emenda da Fome, A PEC da morte, né? a PEC da morte. Por quê? Porque ela congela todos os investimentos públicos. Professor, deixa eu fazer uma rodada agora com os meninos, depois a gente retorna com o senhor para a gente Só contextualizar ia melhor o terminar para Brasil. você ver essa sequência, rapidinho. Depois já vem em 2016, 2017, vem a destruição da CLT, portanto acaba com o direito trabalhista. Em 2019, vem os cortes de verba na educação e a proposta de reforma da Previdência que acaba com o futuro de que as pessoas idosas do país venham ter direito à aposentadoria. Sem dúvida. Camila, o que é que a gente vai fazer essa semana, Camila? Bom dia novamente Bom dia. a todos e a todas. Primeiro, colocar aqui o ato do dia 15, né, que vem essa construção. Já entramos na segunda semana de construção desse ato, dessa grande mobilização que está tomando o país. E o nosso Estado está dando exemplo disso, quando a gente está fazendo várias assembleias estudantis em várias instituições de ensino, né, e atividades não só do ponto de vista das instituições públicas, mas também atividades do ponto de vista das instituições particulares. E por que está tendo tanta essa mobilização? Né? Porque eu acho que o povo brasileiro, o povo pernambucano, percebe a necessidade de defender a educação. Então, o ato do dia 15 e a defesa da educação, ela não pode ser restrita só para quem é estudante Sim. do ensino público ou só para os professores ou servidores. Então, precisa ser uma defesa do povo brasileiro, porque ela está ligada diretamente com a nossa soberania. Né? O nosso patrimônio nacional. Enquanto nação. E precisa fazer essa defesa real, né, concreta. A gente vem nesses últimos períodos mostrando a força a gente, enquanto estudante, tem. O professor estava falando das mobilizações em defesa da educação contra a PEC da morte, a PEC 55, que hoje é uma emenda constitucional, na emenda 95. A gente percebeu naquele período o quanto foi fundamental, né, os estudantes protagonizaram essa ação, né? A ação de defesa, de ocupação de território, de mostrar na prática que Os efeitos, a gente né, precisa ter uma educação de fato libertadora, né, democrática, autônoma, né? Então, enfim, eu acho que a primeira questão é essa questão de colocar que a defesa da educação é isso. E o que representa mais esse corte? Porque se a gente for juntar tudo, desde o governo do Michel Temer, né, que se dá aí, que a gente, enquanto estudante, enquanto entidade, nem o reconheceu enquanto governo, a gente precisa entender que é uma sequência para acabar com a educação e que coloca para o povo, de forma geral, mais miséria e mais pobreza. Então, hoje, esse corte de 30% da educação é um projeto que está ligado diretamente com a reforma da Previdência, quando o ministro coloca que para não ter corte, então a gente precisa avançar no debate da reforma da Previdência, que para nós, que é jovem, representa, na verdade, a gente não conseguir se aposentar nunca. Então, se a gente não consegue nem trabalhar, porque o índice de desemprego no nosso país cresce a cada semestre, então só vem aumentando esse índice de desemprego. Para nós, eu sou estudante da área das ciências humanas, é ainda pior, porque se a gente encontra a reforma do ensino médio e o próprio descaso que o governo tem com relação às ciências humanas, o que é que vai sobrar para nós? Né? Então, sobra para o povo brasileiro mais miséria. Então, o ato do dia 15 precisa ser um grande ato de mobilização e dar mais um sinal, porque dia 14, no próximo mês, é uma parada, uma greve geral, que é a grande greve geral do 14 de junho. Então, esse ato do dia 15 também é um preparatório para essa grande greve geral. E a gente convida todos os estudantes e o povo no geral, a gente precisa tomar as ruas esse dia 15, precisamos ocupar e dar mais um recado. Não adianta a gente
achar que é uma luta de alguns. Sim, é uma sem luta dúvida. nossa e eu acho que o povo brasileiro, o povo pernambucano já vem demonstrando isso nessas últimas semanas de mobilização. E nossos ouvintes estão ocupando aqui a Rádio Universitária FM com questionamentos, com sugestões, parabenizando vocês também pelo debate. Então, quero citar aqui Paula Mendonça, bom dia. Rosilene Galindo, que diz que está de plantão e vai encher a mala de argumentos para a greve de quarta-feira, dia 15 de Que maio. Adriano Bezerra, saudando a vocês também. Alexandre Dias, de São Lourenço da Mata, ligado no programa. Muito, muito obrigada, Alexandre. E ele argumenta que no contexto atual é destruição total do país, não só da educação. Eu estou envergonhado. Estamos, né, Alexandre? Adriano Bezerra disse que do jeito que vai, algumas universidades irão fechar, e isso já foi dito, inclusive, né, por Sim. reitoras e reitores aqui brasileiros. Com esses cortes, há essa possibilidade realmente de paralisação de atividades. De Júnior também comentando que esta semana teremos a grande manifestação contra o sucateamento. E Vlad Queiroz, bom dia para vocês. Gabriel. Bom dia de novo para todos os ouvintes que estão ligados e sintonizados aí no programa Fora da Curva. Agradecer de novo o convite. Eu não sou aqui do estado, sou estudante da UFRJ, estou aí enquanto diretor da Executiva Nacional da Uni, mas eu acho que é uma luta que une todos nós a nível nacional, até porque com esse sintoma que o governo coloca enquanto eleger um inimigo, e a gente entende isso como algo muito nítido, que nas suas declarações nas últimas semanas ele elegeu um inimigo, que foi a educação, claramente isso. Desde o ano passado, com as mobilizações que as universidades já protagonizaram, nas mobilizações antifascistas, que se colocaram debate sobre o futuro, até mesmo naquele momento já sobre as universidades, para qual fosse o candidato que tivesse naquele momento o seu êxito no processo eleitoral. E a gente acredita, enquanto União Nacional dos Estudantes, enquanto Movimento Estudantil Unificado a nível nacional, que esse é um momento de luta e mobilização. Sem mobilização, a gente não vai conseguir vencer o que está colocado para nós hoje. Para nós, enquanto jovens, é algo muito mais caro. Primeiro, é o desmonte da educação, e nisso eu concordo claramente com a fala do professor, que coloca muito bem toda a situação cronologicamente do que a gente passou e tem vivenciado recentemente. Como um projeto mesmo. É um projeto, né? um projeto. A educação, hoje, é o inimigo. Só que dentro da situação da educação está linkada, obviamente, que a Camila colocou, é a situação da reforma da Previdência. A declaração do ministro no Senado, na comissão do Senado, na última semana, ficou muito clara para nós que defendemos a educação pública no país. Colocou uma faca no pescoço dos educadores e de todos os setores educacionais do nosso país, dizendo que não haveriam cortes caso fosse aprovada a reforma da Previdência. Quer usar como moeda de troca, né? Educação pela e não é Previdência. algo que é sério, não tem como a gente achar que isso é normal. Um ministro da Educação, um ministro de Estado no nosso país, dizer algo como isso numa comissão do Senado Federal, dizendo que acha que é normal essa situação dos cortes e colocando uma moeda de troca dizendo que é algo muito pior, algo muito mais profundo para a nossa juventude, inclusive que vai afetar os setores públicos também, a questão dessa reforma da Previdência. O caráter dessa reforma da Previdência, a capitalização, a entrega aos grandes bancos privados no nosso país à Previdência Social. E a gente sabe que isso é um projeto de desmonte. E nesse sentido, a gente, enquanto movimento estudantil, espera para esse dia 15, não só do movimento estudantil, mas de todos os setores educacionais, da sociedade civil, que vamos às ruas. Devemos ir às ruas, defender o que há de caro para nós, que é o patrimônio histórico, que é a Universidade Brasileira. A Universidade Brasileira já está sendo atacada já há algum tempo, desde a Emenda Constitucional 95, que era naquele momento a PEC da morte, que a gente conseguiu também no último período fazer diversas mobilizações. Em 2016, as universidades, estudos federais e escolas foram baluarte dessa luta, fazendo ocupações, caracterizando de novo, inclusive, colocando para essas universidades e institutos federais uma nova maneira que o movimento estudantil naquele momento poderia se organizar, e também a própria organização do espaço, chamando pais, chamando a própria sociedade civil para debater naquele momento que educação que a gente queria, contra essa emenda constitucional, que na prática não só a educação como a saúde também sofreriam. Nesse sentido, nas últimas semanas agora, completando essa segunda semana, a gente vivenciou nas universidades uma resposta já rápida. Grandes mobilizações através de assembleias, atos, conselhos das entidades de base nas universidades, que os DCEs organizaram, vice-presidentes acadêmicos, diretórios acadêmicos. Aqui em Pernambuco mesmo, a gente teve na última semana algumas mobilizações em termos de assembleias, o IFPE, a UFPE, a Rural de Pernambuco, a Estadual. A nível nacional, a gente acompanhou agora na UFMG uma assembleia que entrou inclusive para a história, uma mobilização inclusive de assembleia estudantil na UFMG, com mais de 2.500 estudantes no campus da Pampulha,
Na UFRJ, com mais de 1.500 estudantes presentes. E na UF também, que foi protagonizado também, já nesse início de processo, já colocando a situação dos cortes, junto com a UNB e junto com a UFBA, que naquele momento o ministro falou que eram locais de balbúrdia. A UF levou à rua na última semana no ato mais de 20 mil estudantes. Só na concentração que esteve em Niterói. Então, já uma resposta já foi bem... belíssima, né? Foi belíssima. E já uma resposta já também rápida. Emocionante. Que nós não vamos deixar esse tipo de movimentação ficar barata. Nós não vamos deixar nós, enquanto estudantes, enquanto defensores de educação pública no país. E aí a gente coloca também uma pergunta também, até mesmo para os ouvintes que estão também sintonizados no nosso programa. É algo muito contraditório o governo ser eleito, como o governo do Bolsonaro que foi eleito, dizendo que a prioridade seria a educação básica, e na mesma semana que você escolhe a educação superior para ter esses 30% de cortes, mas que na prática, no orçamento de cada universidade, tem impactos diferentes, impactos muito maiores na receita do que somente 30%, você cortar o que foi cortado, por exemplo, da educação básica. Isso, exatamente. Então existe essa contradição. A UFRJ teve, por exemplo, nesse contingenciamento, nesse corte de 30%, no caso 41% da UFRJ, 114 milhões de reais. O FPE, 55 milhões de reais. O FG, Federal de Goiás, mais de 40 milhões de reais. Como esses estudantes, por exemplo, que recebem bolsa de assistência estudantil através do PENAS, que o PENAS não teve, vamos dizer, um impacto direto, mas só que o PENAS é uma complementação do que é a política de permanência estudantil, de cada estudante, restaurantes universitários, bolsas para permanência de estudantes mais pobres. Na prática, nós estamos colocando o seguinte: nós vamos fechar as portas das universidades brasileiras. É isso que nós estamos dizendo. O que serve hoje enquanto a universidade ser um espaço crítico de debate, produção de ciência em prol do povo, não vai ser. Então acho que é um debate que é importante pra gente colocar também pros ouvintes, para o que serve a universidade, porque às vezes fica muito distante da grande massa da população brasileira. E a gente tá aqui, inclusive, para fazer esse debate. O debate da universidade não é só dos estudantes, dos professores, dos técnicos que ali estão, mas é um debate também para toda a sociedade brasileira, dos impactos que isso vai também ter no futuro do nosso país. A gente também vem observando, né, que há uma... inclusive muito bem orquestrada, né? Há várias ações de tentativa de trazer visões completamente deturpadas em relação à universidade pública, né? Inclusive absurdas e com montagens, com o que a gente viu nas eleições passadas, Com né? fake news. Isso, a máquina do Muitas. WhatsApp continua, infelizmente, superativa, né? Então a gente também tem por propósito aqui no Fora da Curva acabar com esses estereótipos. Eu acho que professores e alunos estão fazendo isso muito bem, levando a universidade à rua. E eu queria perguntar a vocês, a partir do professor Aldísio, o senhor tem visto já ganhos efetivos dessa movimentação? O que é que a gente está conseguindo? Olha, nós Com a nossa estamos conseguindo mobilização. primeiro a unidade muito grande da comunidade universitária e da comunidade estudantil de modo geral em defesa da educação. Isso é extremamente importante considerar. Porque, veja só, a contradição ela é muito grande. Porque a educação ela é fundamental. Você diz, olha, não dou verba para a universidade e diz que defende o ensino básico. O ensino infantil é responsabilidade do município. O ensino fundamental é responsabilidade do município. O fundamental, o nível médio, é responsabilidade do Estado. Sim. Agora, e o pouco que o governo federal dá, quer tirar? E outra coisa, como é que eu digo que sou favorável ao ensino fundamental e básico de qualidade e vou fechar as universidades, que é quem forma os professores? Isso, exatamente. Se eu não tiver professor para ensinar, como é que eu vou ter um ensino de qualidade? Isso. Então não tem isso, né? E esses professores são formados principalmente nas universidades federais, Isso. nas universidades públicas de qualidade. Então, este é que é o elemento importante a gente considerar. Outra questão que é importante considerar é o seguinte: o governo fala determinadas coisas, parece até que não tem consciência disso. Disse agora, por exemplo, é contingenciamento, para não dizer que é corte, que é contingenciamento. E que nós vamos repor isto quando o Brasil crescer. Ora, eu era jovem. Piada de mau gosto. Eu era jovem, quando dizia, olha, quando o bolo crescer, nós vamos dividir. Eu nunca vi a divisão do bolo. Esse O bolo bolo tá parece que demorando nunca pra crescer. cresceu. Ora, como é que eu vou ter aumento da sociedade, econômica da sociedade, se a política que está hoje gerenciando o país é uma política de contingenciamento, é uma política recessiva, é uma política que não investe em universidade, é uma política que não investe em construção de casa para a população que precisa de casa própria, é uma política que não investe em indústria. Porque quer acabar com a universidade é acabar mais ainda com o nosso potencial industrial, porque sem a universidade não tem indústria nacional. Não tendo indústria nacional, não tem emprego. Não tem emprego, tem fome. Hoje nós temos 40 milhões de trabalhadores subempregados, sem carteira assinada. Quando foi que nós tivemos isso?
Recentemente nós chegamos a ter um momento de ter emprego pleno, com 95% da população economicamente ativa empregada. E hoje nós não temos. E naquela época era a época da crise da economia mundial. E o Brasil não teve essa crise na época da crise da economia mundial. Estamos tendo agora que não há uma crise econômica mundial. Por quê? Porque a política que está implantada no país é uma política recessiva. Não é? É uma política que não privilegia o desenvolvimento nacional, privilegia o financiamento do capital financeiro. Nós hoje gastamos mais de 40% da renda brasileira, da arrecadação brasileira, com o pagamento da dívida. Mas em nenhum momento o governo disse que ia fazer a auditoria da dívida, como alguns países aqui da América Latina fizeram, e que reduziu em 70% a dívida. Em nenhum momento falou que ia reduzir o juro que paga esta dívida. Não houve nenhum investimento, quer dizer, a própria PEC que mandou congelar tudo para investimento público, não alterou em nada o investimento no pagamento da dívida pública. Verdade. Essa aqui é uma questão que a gente tem que entender, porque é voltado a economia para o sistema financeiro e não para o povo brasileiro. Camila, como é que você tem visto as mobilizações, os efeitos das mobilizações? Olha, eu tenho visto de forma muito positiva. Eu acho que, mais uma vez, a gente está conseguindo dar o recado, né? E tem dois elementos assim, que um elemento, até ia falar, o professor colocou, a questão da dívida pública, né? Porque a gente pouco fala disso e quando a gente ouve nos jornais, nos grandes jornais, e para o povo é muito distante. Sim. Inclusive para a gente que é estudante. Às vezes a gente não consegue compreender o que é que isso se reflete dentro da nossa instituição. Mas quando a gente vai para a pesquisa e a gente não tem quem financia a nossa pesquisa, quando a gente vai para os nossos laboratórios, eles estão cada vez mais sem manutenção. Quando a gente vê que a tia que limpava e ajudava a manter a nossa sala, ela não está mais, ela está desempregada, porque o processo de terceirização no nosso país só aumenta, a gente consegue enxergar isso na prática. Porque o governo tira da educação e trata o investimento na educação, na saúde, na própria segurança, na moradia. Estão acabando com Minha Casa Minha Vida, na verdade, né? E mantém o privilégio para aqueles que já são ricos. Então, o pagamento da dívida pública, do nosso orçamento, né? Dinheiro que o nosso povo produz, ele vai para manter esses grandes bancos, né? E na educação, a partir do momento, inclusive, que a gente coloca dinheiro público no setor privado, na educação, nos grandes conglomerados educacionais privados, também é uma resposta disso. Então, veja que está tudo muito interligado. E é um projeto, como eu falei antes. E está tudo muito claro, né, minha gente? Está tudo muito claro. Hoje, eles não estão fazendo mais as escuras. A gente inclusive, estão verbalizando Exatamente, isso, né? Porque assim, se acham no direito de impor isso à população e de nos enganar. O que representa para a sociedade, para a gente que está, né, para quem está fora da universidade, tudo isso é muito claro. Hoje, na área da saúde, por exemplo, as principais pesquisas da saúde, do ponto de vista de tratamentos clínicos, de doenças, enfim, sérias, são nesses hospitais universitários. E a gente teve, alguns anos atrás, um problema sério com a questão da EBSER, por exemplo. Então, isso se agrava. Contextualiza, Camila. EBSER é a empresa terceirizada. Isso, é uma empresa que, na prática, terceiriza e administra parte dos hospitais universitários. Inclusive o Hospital das Clínicas aqui, que, alguns anos atrás, quando se colocou de forma arbitrária a EBSER aqui no Hospital das Clínicas, os estudantes foram... ocuparam os espaços, ocuparam inclusive a reitoria para dizer que não era bem assim, porque a gente não pode abrir espaço para o setor privado dentro das nossas instituições públicas. O mesmo acontece com as nossas pesquisas. Então, veja, o PIBID, né, que é um programa que lida direto para quem é da área da docência, com as escolas públicas, de levar, né, conhecimento, enfim, ajudar nesse processo. Porque se coloca tanto que tem que se investir na educação básica, a melhor forma de investir na educação básica é colocar a gente, enquanto estudante, né, das licenciaturas, para trabalhar de forma... no preparo do profissional da educação. Exatamente, interdisciplinar com todo mundo, renovando e criando um modelo de educação para os nossos jovens estudantes secundaristas muito mais libertador, que não parece uma cadeia, uma prisão, que muitas vezes é isso que a gente vê. E quando a gente vai para nossas escolas sucateadas, é isso que a gente encontra. Escolas que parecem prisões, né? Que parecem que sem estrutura, que não tem banheiro, não tem água, não tem merenda. E como a gente coloca os nossos estudantes universitários para aplicar projetos de forma interdisciplinar, a gente vê o rendimento. Então, esse ataque à educação superior também afeta esses jovens estudantes. Um ataque geral à educação. Então, assim,
não dá para a gente achar que a gente não está sentindo. Eu acho que é por isso que as mobilizações estão tomando esse corpo de todo mundo. A gente estava vindo aqui para chegar aqui no programa na rua e passou um senhor conversando e dizendo, é um absurdo. A gente já não tem nada e agora querem deixar os nossos jovens sem escola, vão deixar as pessoas mais burras, né? Assim, de uma forma um pouco tosca ele colocou, mas é um senhor que estava passando na rua, que não estuda, provavelmente já nem trabalha, mas indignado. Porque não dá pra gente aceitar isso. Não dá pra gente aceitar que o governo continue deixando quem é rico, que é uma grande minoria da nossa população, mais rica, enquanto a gente está sofrendo desse modo. E a nossa universidade precisa ser essa trincheira de luta. Não é à toa, como o Gabriel colocou, que os estudantes, que a educação está sendo atacada dessa forma. Porque é a gente que, na prática, consegue fazer essa discussão mais direta com as pessoas. Essa mobilização, por exemplo, no sábado agora, passado, das pessoas irem expor seus trabalhos, expor as suas produções científicas. Levar a universidade para a rua, né? É fundamental. A gente precisa levar a nossa universidade, os nossos projetos para as praças, para as ruas. Precisa ter espaço. Agora, como é que faz isso se a gente muitas vezes falta o papel para fazer um trabalho no nosso laboratório, né? Quem trabalha em laboratórios como laboratórios de química e de outros tipos, né, de tecnologia, falta de tudo, né? Há alguns anos atrás, a gente estava vendo o professor fazendo vaquinha online para ajudar na sua pesquisa. Então, veja que não é uma coisa que chegou agora. O problema é que nesse governo, que é um governo de um caráter neofascista em vários aspectos, ele deixa isso escancarado. Ele não tem vergonha. Ele não tem vergonha. Ele prefere se aliar com Trump, né, com um grande imperialismo, do que, investir no seu próprio país. Né? Investir no seu país. Gabriel. Não, assim, um dado que eu acho que é interessante, que o professor começou sobre a situação da dívida pública no nosso país. A gente, até 2018, por dia, gastou 2,9 bilhões de reais em pagamento da dívida pública. E a gente fez uma campanha recentemente que um dia de não pagamento da dívida pública pagava um ano de política de permanência estudantil nas universidades brasileiras. Um dia só. E a declaração que o ministro da Educação, o Abraham, fala quando diz sobre a situação da balbúrdia nas universidades é que, na opinião dele, na opinião do governo, existia um gasto de dinheiro público para pouca efetividade de retorno, por exemplo, para o contribuinte. Palavras de um grande gestor, um economista que na prática nem sabe fazer conta, só ver a última situação que ele fez sobre a situação do chocolate com os 3 chocolates. Com os 3 chocolates. Para representar os 30% é economista. E esse é o tipo de economista que não sabe nem fazer conta. E, infelizmente, é esse tipo de gente que está hoje à frente do Ministério da Educação no nosso país. Então, a situação ela é muito clara. Porque se ele pensasse, de fato, em investimento público, a gente não teria, todos os anos, o pagamento religioso dos juros e amortizações da dívida pública. Uma dívida que nós não sabemos como foi feita. Em nenhum momento foi feita auditoria, em nenhum momento foi feito um esforço sobre isso, para, inclusive, fazer um plebiscito nacional para a população brasileira sobre como se arrecada a dívida pública. Eu acho que é importante também esse debate, porque é somente falar, nós estamos vendo uma crise econômica. Mas essa crise econômica ela é para quem? Essa crise econômica, ela serve para quem? E como a gente pode debater isso para o futuro, por exemplo, do setor público no nosso país, para o setor produtivo? As universidades, até mesmo a produção de emprego. A gente vive um momento que boa parte dos trabalhadores estão desempregados. O índice de desemprego só aumenta. A juventude, no meio disso tudo, entra também como porta de escape dentro desse desemprego. O aumento, por exemplo, da situação da saúde de doença mental. E a gente sabe muito bem disso. O aumento, por exemplo, de pessoas morando na rua. Então a situação da educação está toda ligada a isso, porque esse tipo de posição que o ministro da Educação, quando fala da balbúrdia nas universidades, é o que ele não enxerga por fora. Ou não quer, por exemplo, enxergar, porque é um planejamento muito bem claro sobre a destruição de um bem público, que é a universidade, inclusive, pode salvar vidas. E a gente precisa colocar esse debate, porque já foi a emenda constitucional aprovada, tem a situação do debate da dívida pública e agora fala que a situação da balbúrdia. Então, essas mobilizações vêm para defender um caráter histórico, que é defender um patrimônio nosso, que é a universidade. Então, a gente não pode deixar isso barato, na nossa opinião. A gente daqui a pouco vai voltar a falar de mais balbúrdia, vamos fazer Com mais certeza. balbúrdia aqui na Rádio Pública. O Fora da Curva de hoje está perguntando se estão querendo acabar com o ensino público, e a gente está conversando com Camila Falcão, da UEP, Gabriel Henrice, da UNE, com o professor Aldísio Costa, da ADUFEP. A gente vai para um intervalo bem rápido e voltamos já já com muita balbúrdia aqui pela 99.9 FM, a nossa Rádio Pública.
Fora da Curva, jornalismo analítico na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Neste mês de maio, mais uma edição especial ao vivo do nosso almoço musical, aqui, direto dos estúdios da Universitária FM. Agora é a vez da viola contemporânea de Hugo Lins, cheia de efeitos, timbres e texturas. Então, já salva aí, dia 14, ao meio-dia, ao vivo no rádio, na TV e na internet. Por causa da falta de chuvas e do calor que em algumas cidades brasileiras chega aos 40 graus, o racionamento de água já é uma realidade em vários municípios. Enquanto esperamos pela água que faz subir o nível dos reservatórios que abastecem milhões de pessoas no campo e nas cidades, é tempo de fazer chover consciência nas nossas atitudes do dia a dia. Vamos evitar os banhos demorados, a lavagem das calçadas com água potável. Idem para os carros. Na hora de escovar os dentes, vamos manter a torneira fechada e evitar também os vazamentos. Olho vivo. Uma torneira pingando uma gota a cada 5 segundos desperdiça mais de 20 litros de água em apenas um dia. Acredite, de pingo em pingo, a gente faz um oceano. Cuidar da água é cuidar da vida. Uma campanha das emissoras de rádio EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Universitária FM. Serviço. A ADUFEP promove debates com os candidatos à reitoria da UFPE. No dia 14 de maio, terça-feira, às 15 horas, no Centro de Tecnologia e Geociências CTG da UFPE. E no dia 22 de maio, quarta-feira, às 16 horas, na quadra esportiva do Centro Acadêmico de Vitória. Participe e conheça as propostas dos candidatos à reitoria da UFPE. Uma realização ADUFEP. Você é vítima de algum tipo de violência física ou psicológica? Conhece casos de maus-tratos ou abandono de crianças, adolescentes ou idosos e quer denunciar? Use o Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Basta ligar de telefone fixo ou móvel para o número 100. As ligações podem ser feitas de qualquer parte do Brasil, de graça, 24 horas por dia. O sigilo das informações é garantido. Disque 100, um canal de denúncia contra a violência. Produção, Rádio Agência Nacional. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. Fora da Curva está de volta ao vivo, discutindo sobre a luta pelo ensino público no Brasil. Estamos aqui no estúdio com Camila Falcão, presidenta da União dos Estudantes de Pernambuco, Gabriel Henrice, diretor de Relações Internacionais da executiva da União Nacional dos Estudantes, também com o professor Aldísio Costa, que é diretor da Associação dos Docentes da UFPE, ADUFEP. E a gente vai conversar agora por telefone com o Tiago Galvão, que é pró-reitor de Planejamento, Orçamento e Finanças da UFPE, e também ele é o coordenador nacional do Fórum dos Pró-Reitores de Planejamento e Administração. Bom dia, Tiago. Bom dia aos ouvintes do Fora da Curva. É um prazer estar de volta nesse programa. Você vai estar conosco toda semana, Tiago, porque a gente precisa bater realmente nessa tecla. Infelizmente, o tema não é o que eu gostaria de estar aí com vocês debatendo, mas é verdade. Mas é necessário, né? Sem dúvida, Tiago. Como é que anda a articulação para tentar impedir, né, minimamente, esse bloqueio no orçamento da educação? Na realidade, a gente continua trabalhando fortemente com a bancada parlamentar para que possa abrir esse canal de negociação junto ao MEC, uma vez que é impossível para qualquer instituição federal absorver um corte nessa magnitude dos seus orçamentos e continuar a prestar suas atividades no segundo semestre. Então, é muito difícil que a gente não consiga reverter um corte desse, porque significaria parar as nossas instituições federais que produzem quase a totalidade do conhecimento científico do país. Então, realmente precisamos muito que o Ministério consiga entender a importância das universidades federais
e consiga recompor um orçamento que já vem sendo muito, mas muito enxuto ao longo dos últimos anos. Não é de hoje, né? Você, até na semana passada, quando esteve aqui, você falou que os cortes que já vêm de alguns anos representam quantos % já, Tiago, no orçamento das universidades? Olha, se a gente falar só dos investimentos que são para aquisições de equipamentos, construções de sala de aula, de laboratórios, o nosso orçamento já estava 90% menor do que estava em 2013, por exemplo. Então, a gente já vinha trabalhando com um orçamento de capital, na ordem de 10% do que a gente tinha em 2013. E de custeio, a gente vem trabalhando praticamente com o mesmo orçamento de manutenção nos últimos 5 anos. Isso sem falar que a energia sobe, que os contratos terceirizados sobem, e uma necessidade cada vez mais constante de manutenção. Nós temos estruturas de prédios com mais de 50 anos que precisam ser cada vez mais recuperado em termos de telhado, em termos de instalação elétrica, para que a gente não possa colocar a vida das pessoas em risco. Sim, condições mínimas, né, de funcionamento. Tiago, aproveitando que tu ligaste agora, uma coincidência feliz, um ouvinte que se chama Elton Silva, ele nos disse que o movimento em defesa da universidade pública, eu vou abrir aspas, tá, que eu vou falar literalmente, ele diz que é só balbúrdia, porque a gente não está tratando de números reais. E aí pergunta a gente se a gente está analisando realmente a questão com números reais extraídos do portal da transparência, e nos pergunta se a gente está falando a verdade quando a gente fala que esses cortes, eles representam realmente o fim da universidade. É balbúrdia, Tiago, ou a gente está falando de dados reais? Infelizmente o desconhecimento, até por parte de quem queria passar essa informação, ele desconhece que desde 2011 todos os dados são públicos, tem uma lei de acesso à informação, tem um portal da transparência, todos os dados da universidade, todas as suas aquisições, seus contratos, tudo são públicos, assim como dos demais entes federais. Todos os anos prestamos contas ao Tribunal de Contas da União, à Controladoria Geral da União. Então, a universidade realmente, graças a Deus, tem todas as suas contas aprovadas, o que demonstra que não só que os dados são públicos, mas que o conteúdo dos dados mostra o quanto a gente vem trabalhando com zelo e com responsabilidade com relação ao orçamento que foi destinado para uma instituição com tamanha importância, que é a 10ª maior instituição do país, que publica cerca de 2.500 periódicos por ano, e tem 350 projetos de extensão, trabalhamos com 40 mil alunos. Então, a balbúrdia, como ele chamou, é exatamente a criatividade da pesquisa, da extensão transformadora, de uma sala de aula que consegue incluir a nossa diversidade, seja cultural, seja a questão de povo, de raças, de etnias. Nós temos hoje 48,5% dos nossos estudantes que estudaram primeiro, segundo e terceiro ano na escola pública e que estão hoje matriculados na Universidade Federal de Pernambuco. 70% dos nossos estudantes têm uma renda familiar per capita de 1,5 salário mínimo. Então, é desse público que a gente está falando, e eu peço que o nosso ouvinte aí, que falou essa expressão, ele procure conhecer mais a universidade. A universidade é aberta, ela é pública, ela é gratuita, ela é de qualidade e ela é completamente transparente para que a gente possa prestar para a sociedade informações que contribuam e que demonstrem a relevância de uma instituição feito essa, não só para a nossa sociedade local, mas para o país como um todo. Então, é isso que a gente pede que as pessoas tenham um pouco mais de sensibilidade quando forem emitir opiniões sem nenhum tipo de embasamento, para que elas venham, conheçam e possam, sim, em vez de ser uma pessoa que vai transmitir uma informação inverídica, ela possa, sim, transmitir a informação de tudo que a gente faz aqui, de tantos projetos bonitos de pesquisa, de extensão, que tanto contribui para o desenvolvimento socioeconômico da nossa região e do país. Sem dúvida, é uma balbúrdia extraordinária, né? Se toda balbúrdia fosse assim, o mundo deveria ser feito dessa balbúrdia, né, Tiago? Só para finalizar a tua participação aqui, Tiago, eu acho que é muito importante que a gente também ataque o ponto de vista didático das informações, né? Então, tá se falando, todo mundo parece economista e todo mundo sabe o que é custeio, diz saber o que é custeio, o que é investimento. Eu queria que tu, se possível, brevemente, Tiago, até para desfazer esses tantos equívocos que estão chegando de novo, né, pelas redes sociais, pelo WhatsApp, queria que tu explicaste o que é verba de custeio e por que elas podem sim parar a universidade.
Eu acho que é muito importante. Então, na verdade, o orçamento da universidade ele se divide basicamente em 3 tipos de verba. Uma é de pessoal, que são os servidores, seja ele profissionais, seja os técnicos que vão trabalhar nos laboratórios, na parte administrativa. A outra é a de custeio, que significa basicamente a manutenção da instituição, o pagamento da segurança. Nós temos uma estrutura de 1.800.000 metros de terreno, mais de 550 mil metros quadrados construídos. Então, é essa estrutura que precisa de um terceirizado que vai trabalhar na portaria, que vai trabalhar na vigilância, que vai trabalhar na limpeza, e esse recurso vem do custeio. A energia elétrica que alimenta as salas de aula, que alimenta os laboratórios, vem do custeio. A monitoria, o auxílio de monitoria dos alunos que estão nos últimos períodos, que vão ajudar aqueles alunos que estão iniciando nos primeiros períodos, essa monitoria vem da verba de custeio. E esses alunos precisam desse apoio, porque, como a gente falou, eles precisam não só entrar na Universidade Federal, mas eles precisam concluir, e a Universidade Federal tem uma tradição de excelência e qualidade de formação. Então, nós temos, esses alunos eles precisam trabalhar, ser trabalhados para que eles possam atingir o nível de excelência que a sociedade precisa. Eles precisam sair daqui bem formados para que eles saiam para o mercado de trabalho com condições de fazer diferente. Não só de ser executores, mas de serem cada vez mais fomentadores de um desenvolvimento dentro das suas empresas por meio de conhecimento e de inovação. É isso que a gente espera. E já com investimento, investimento é a construção de prédios para sala de aula, para laboratório, para a compra dos equipamentos, para o ar-condicionado, para o equipamento que vai fazer a pesquisa. Esse é o grupo dos investimentos e é esse que a gente já vem trabalhando com 10% previsto em LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, do que a gente tinha 6 anos atrás. E a gente está falando que a gente agora tem a Revolução 4.0, onde as universidades precisam cada vez mais investir em tecnologias, inteligência artificial, para que nós possamos formar sempre o nosso aluno para ser o diferencial na inovação do país. Então, é isso que a gente precisa. Enquanto outros países estão trabalhando no aumento da verba para essas áreas de tecnologias, para as áreas dos equipamentos, no laboratórios de inteligência artificial, nós temos os nossos recursos contingenciados, cortados ao longo dos anos, o que nos preocupa bastante. E a universidade tem se planejado para isso. Criou o projeto FPE Futuro exatamente visando esse tipo de mudança que a sociedade vai sofrer, o mercado do trabalho vai sofrer nos próximos anos. Tiago, muito obrigada pela tua participação e, como você falou, infelizmente não é um tema de nosso agrado, mas a gente vai bater nessa tecla sempre aqui no Fora da Curva. Muito obrigada, Tiago, pela tua participação, teus esclarecimentos, principalmente. Me coloco sempre à disposição do programa de excelência, é isso mesmo que a gente tem que fazer, informar a sociedade para que a gente possa ter ouvintes mais esclarecidos que não venham a falar em verdade sobre esses temas. Obrigada, Tiago. Bom dia. Obrigado. A gente conversou agora por telefone com o Tiago Galvão, que é pró-reitor de Planejamento, Orçamento e Finanças da UFPE e também coordena nacionalmente o Fórum dos Pró-Reitores de Planejamento e Administração, FORPLAD. Gente, falamos sobre os efeitos nocivos da PEC, da possível ou futura reforma da Previdência, de todo esse projeto de desmonte do ensino, do desmonte da criticidade no Brasil. E aí, sobre as mobilizações, eu queria ouvir de vocês nessa rodada quase final, temos pouco mais de 10 minutos de programa, eu queria ouvir de vocês, isso é uma pergunta que nos chega muito, principalmente dos meus alunos, se a greve está nos planos dessa mobilização, se está, por quê? E se não está, por quê também? Entra nesse rol, professor Aldísio, de mobilização à greve nesse momento ou não? Olha, a greve é um instrumento de luta da classe trabalhadora e nesse caso específico, como você tem um fechamento, um equipamento público da relevância que são as universidades, a greve é também um instrumento que pode ser utilizado nesse processo. O que é que nós estamos fazendo nesse momento? Estamos mostrando que nós estamos entendendo que o momento é grave e estão fazendo greves pontuais. Por exemplo, no dia 15 é um dia de greve, dia 15 de maio. Dia 14 de junho é outro dia de greve. Mas esse processo, se não for revertido, essa situação de recursos para as universidades, recursos para o sistema de educação básica, obviamente vai desencadear numa greve. Por que isto? Porque a universidade hoje,
Você tem que entender o seguinte. Hoje, o que é que eles querem fazer? Retirar o direito da população, do jovem, que antes não tinha ingresso na universidade pública, agora tem ingresso na universidade pública através das cotas. Isso é extremamente importante. Isso é um avanço social extremamente importante. Quer dizer, o que acontece hoje é que não querem que o pessoal da classe trabalhadora venha para a universidade pública. Não querem é que o trabalhador entre na universidade pública. Esta aqui é uma realidade. Não querem que o pessoal tenha ascensão social. Esta é uma realidade. Então, estão acabando com a sociedade, com a universidade pública, exatamente para isso. E segundo, não quer o Brasil desenvolvido, porque na universidade onde se faz ciência, onde se faz pesquisa, onde se gera conhecimento. Então, esses elementos são importantes e nós já fizemos isso no passado e vamos fazer novamente se for necessário. A gente está lutando para que isto não aconteça, mas vamos lutar para a greve. Se for necessária a greve, vamos à greve. E vamos entender o seguinte, é uma greve que todos têm que participar. E a mobilização estudantil é extremamente importante, porque como o professor disse lá, na Federal de Pernambuco, hoje nós temos 40 mil alunos, nós temos 5 mil professores. Portanto, o potencial de mobilização, a capacidade de influenciar a sociedade dos estudantes é muito maior do que a nós professores. Nós temos consciência disso. Sim. Agora, é importante também entender que o professor tem que estar à frente de tudo, que é para mostrar aos estudantes que é na luta, é no cotidiano, é na rua que a gente conquista direito. Não se conquista direito em gabinete. Camila e Gabriel, como é que vocês avaliam a possibilidade de greve? Quando o assunto é greve, gera polêmica entre os estudantes, né? Porque muda o nosso calendário, a nossa formação. É compreensível, né? Que Com certeza. Mas aí a gente precisa refletir que Na greve. pode até não ter greve, mas pode fechar a universidade. Sim. E aí, como é que a gente vai se formar se a gente não vai ter universidade? Então, a gente precisa fazer essa reflexão, né? Eu acho que existe um espaço, e eu quero aí fazer essa fala e convidar a todos os ouvintes, né? E, estudantes em especial, mas a toda a população, para participar do espaço que a gente pode discutir se a gente, quanto estudante, vai decretar greve ou não, que é o Congresso da UEP. Agora, vai ser no próximo fim de semana, 18 e 19, vai ser lá no CAA, na UFPE, lá em Caruaru. E a gente vai ser esse espaço, um espaço democrático. Vai ser o primeiro espaço de organização estudantil a nível nacional, depois dessa tomada do corte, né, de 30% de custo na universidade. Então, esse vai ser um espaço que a gente vai poder debater e dizer se a gente, enquanto estudante, vai querer decretar greve ou não. Entendendo muito que a greve é um instrumento de luta. E que, para ela existir, para ela ter força, ela precisa da nossa participação enquanto estudante. Porque a gente é a grande maioria da universidade. Nós é que fazemos a máquina andar. De fato, pelo número, pelo nosso envolvimento, pela nossa contribuição que a gente tem, fundamental, respeitando as categorias. Então, os professores precisam tomar essa decisão, os técnicos precisam tomar essa decisão e nós, enquanto estudantes, precisamos debater entre nós. Então, queria aqui fazer o convite a todo mundo para participar lá em Caruaru, no próximo fim de semana, do nosso congresso, 42º Congresso da UEP. Essa entidade faz 75 anos de luta. Então, nós vamos comemorar os nossos 75 anos desse modo. E lá a gente decide a nossa posição, entendendo que a greve, de fato, se ela for para manter a nossa universidade, nós vamos ter que manter. Perfeito. Gabriel, como é que a Uni tem discutido sobre o tema? Então, a gente fez uma reunião da executiva da Uni na quinta-feira agora em São Paulo. E, obviamente, com os diretores da Uni, diversos movimentos presentes na reunião, a gente discutiu muito essa situação de como vai se desembocar essas mobilizações para o futuro, não só no dia 15, mas também mais para frente. Isso que a Camila pontuou é importante, porque a gente que é do movimento estudantil, a gente sempre está mobilizado e a gente sempre está se colocando para estar presente em apoio aos professores, aos técnicos, caso as duas categorias também venham a decretar greve. Porque a greve estudantil, ela tem um peso muito simbólico de apoio às categorias da universidade. Seja principalmente ocupando as universidades, como foi em 2016 contra a PEC do fim do mundo, mas nesse sentido agora, a gente precisa criar espaços de debate. Tanto que as assembleias têm servido para isso, tanto que os espaços também que os DCEs, os centros acadêmicos, os DEAs, os diretores acadêmicos têm organizado também servem para isso. Só que a greve é isso. A greve a gente não pode estabelecer ela sem o diálogo com os estudantes e também com a comunidade acadêmica, mas também não dá para falar que greve é a pior coisa do mundo, que greve não pode existir, porque obviamente a gente pode inclusive entrar num estado de greve sem as categorias mesmo aprovarem. A própria universidade, se ela vinha uma situação de fechamento total, as universidades vão estar, as universidades vão estar paralisadas. Como, por exemplo, na Argentina, em agosto do ano passado, o Macri anunciou um projeto que congelou
todas as verbas da universidade na Argentina. Eu tive recentemente agora, em janeiro, na Argentina, a convite também no movimento estudantil lá argentino, para debater um pouco da situação do nosso país, da conjuntura educacional. E eles falaram isso, ano passado a gente viveu isso na universidade. Já em janeiro a gente já estava meio que criando um cenário para o que seriam as universidades em termos de resistência. Já que o Bolsonaro em nenhum momento defendia a universidade contra espaço crítico de mobilização. E naquele momento, todos os setores paralisaram. Todos. Pararam por conta da situação do corte de verbas, mas todo mundo paralisou. E talvez a gente chegue nesse patamar. E eu acho que a gente precisa dialogar com a população nesse sentido. A Universidade Pública Brasileira, quem está nos ouvindo, a gente precisa também mostrar para todo mundo que a universidade, ela não é só um espaço nosso que está aqui dentro. É um espaço de todos. E isso também dessa questão do falso entendimento do que é a universidade. Eu, enquanto estudante, ouvi meu pró-reitor de finanças tendo, por exemplo, que se agarrar num poste para empresa de energia elétrica não cortar a luz da minha universidade, a UFRJ. Eu vi isso. Nesse caso é literal mesmo, é literalmente mesmo, né? O uso é correto. Literalmente. Essa é a realidade da universidade. Sim. Não é a realidade que muitos pintam e bordam, que geralmente esse tipo de opinião de quem nunca pisou na universidade. Então nós temos que estar preparados, temos que criar espaços de discussão, temos que, inclusive, com muita tranquilidade, debater com o conjunto dos estudantes qual vai ser o melhor caminho que a gente vai tomar, e entendendo que pode ser greve com aprovação democrática por parte da comunidade acadêmica, ou pode ser também de compulsória, porque sem investimento, sem condição de verbas para as universidades funcionarem, vai parar tudo. Então, para a gente não criar também um bicho de 7 cabeças, que eu acho que a gente quer defender que a universidade permaneça aberta. E a gente, como estudante, vai estar criando os espaços para estar discutindo quais os mecanismos de luta que a gente vai estar colocando no próximo período. Gente, nosso bolsista Guilherme Falcão fez uma pesquisa sobre a importância, a relevância e muitas vezes o papel preponderante que a educação tem no desenvolvimento dos países. Ele vai trazer esse exemplo aqui para a gente com a Finlândia, não é isso, Guilherme? Bom dia. Bom dia a todos aqui presentes, bom dia aos ouvintes. Aproveitando o gancho do que o ministro, da fala do ministro no Senado na sexta-feira, em que ele utiliza o Chile como uma meta objetiva do governo, falando que se aumentarmos 50 pontos no PISA, que é o programa de avaliação de alunos, atingiríamos o nível do Chile, que ele apresenta isso como uma meta positiva. Se a gente analisar a fala na entrevista dada por Jarkko Wikström, que é o diretor de operações da Universidade da Finlândia aqui na América Latina, sobre as políticas brasileiras para a área da educação, ele tem críticas extremamente contundentes ao método dessas políticas, que ele fala que a Finlândia, que é um país que não era desenvolvido há 100 anos atrás, que passou por diversos encalços em termos de guerra civil, de disputa por independência há pouco mais de 80 anos, utilizou a educação a partir daquilo que tinha, com madeira para construção de escola, porque lá com um ambiente muito frio, enfim. Aproveitou daquilo que tinha, investindo em educação, e a partir desse investimento sério, a partir desse investimento contínuo, que é um negócio que aqui não é visto, eu vejo que o presidente quer levar mérito a partir das suas iniciativas, se contrapondo a governos anteriores. Então, não há uma visão contínua das políticas. E isso é, de fato, prejudicial para a educação brasileira. Isso é apresentado pelo próprio finlandês, né, o Jarkko Wikström, na entrevista dada à revista Nova Escola. Além disso, eu acho dois dados interessantes sobre o Enem 2019, que o prazo de inscrição está aberto. E sexta-feira, segundo a EBC, já estava contando com 3 milhões de inscritos. Desses 3 milhões de inscritos... 3 milhões, Guilherme? 3 milhões de inscritos. Desses 3 milhões, 65%, mais de 65% não pagavam a inscrição integral, né, que é de R$85. Então, mesmo com todos os cortes, mesmo com todo o condicionamento, mesmo com todas as desconsiderações, a universidade pública ainda é um mecanismo extremamente importante para a sociedade brasileira. Só para fechar, eu vejo que a gente ainda tem tempo. O Fora da Curva tem um projeto voltado para o ensino médio. Eu sou um aluno de Sociologia e fiz e junto com Ivana Fechini, com Maria Eduarda Mota Rocha e Cíntia Hamlin, a gente sentou e reuniu, catalogou e organizou os programas. Todos os programas, inclusive a 5ª temporada vai entrar nesse projeto, que é o Sociologia Fora da Curva, em que a gente organiza os programas do Fora da Curva visando as necessidades curriculares do ensino médio.
Enfim, se você vai fazer Enem e está aqui antenado no nosso programa, utilize o nosso programa como fonte de pesquisa, porque além de confiável, que a gente não está aqui para brincadeira, é algo que pode não somente lhe ajudar no Enem, mas lhe ajudar na vida. Sem dúvida. Obrigado. Muito obrigada, Guilherme Falcão, nosso aluno de Sociologia, que a gente está cooptando para jornalismo. Obrigada. Gente, o programa, infelizmente, está quase terminando. Eu queria só, antes de saudar vocês, saudar também nossos ouvintes. Muita participação hoje. Alexandre Dias, muito obrigada. Rodrigo Anísio, falando que o programa da gente hoje foi necessário nesses tempos tenebrosos. Socorro Aquino, dando parabéns ao professor Aldiso Costa. Socorro Aquino pedindo que a gente fale sobre os cortes na educação básica. Acho que os 3 convidados falaram, mas a gente segura eles um pouquinho depois do programa para gravar vídeos para as nossas redes sociais em que a gente responde aos ouvintes. Givaldo Albuquerque Lima diz que o governo é chantagista e oportunista. Cida Fonseca, Sheila Borges, gente, muito obrigada. Vlad Queiroz, muito obrigada pela participação de vocês. Agradeço muitíssimo a professora Aldísio, Camila, Gabriel. Sejam sempre bem-vindos aqui ao programa. E a luta de vocês é a luta da gente também. É uma luta coletiva, né? Com certeza. Pela educação. Muito obrigada mesmo a vocês. O Fora da Curva está quase terminando. A gente continua essa discussão nas nossas redes sociais. Muito obrigada aos nossos ouvintes, nossos convidados. O programa de hoje teve a apresentação minha, de Adriana Santana, com roteiro meu e de Nath Sonati. Nas redes sociais, Nath Sonati, Guilherme Falcão. Na pesquisa, nosso aluno cooptado de Sociologia, Guilherme Falcão. Na técnica, Marco da Lata e também Chico Rocha. Amanhã tem o Fora da Curva de novo e hoje a gente tem reprise às 21h. Boa tarde, boa semana. Sigamos juntas e juntos em luta, na defesa pela universidade pública, que é um patrimônio de todos nós. Dia 15, a rua é nossa. Eu quero só finalizar com uma frase que uma aluna me escreveu. Eu estava bem cabisbaixa esse final de semana e uma aluna fez: professora, a Universidade Federal é minha e eu vou protegê-la. Então, é nossa. Né? Vamos a essa luta dia 15. Com boa certeza. tarde, boa semana. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.